Olá, irmãos, como estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vimos na nossa última aula que a igreja congregacional em Recife estava ali nos seus primórdios e vamos dar continuidade a essa história para ver o desenrolar dos fatos, né, o que foi que aconteceu e como a igreja evangélica pernambucana ela se consolidou. Nós vimos que gradualmente a congregação ela foi crescendo, ela foi aumentando, né? Nós terminamos na nossa última aula vendo como até os vizinhos tinham a sua atenção chamada pelo trabalho que estava sendo desenvolvido ali, né? E a congregação foi crescendo. A venda de livros, que era um dos meios mais eficazes de divulgação do Evangelho, né, não era uma coisa fácil. Demandava muita perseverança, muita força de vontade de continuar, principalmente por causa das perseguições que se instalavam, né? E o Viana, que é o pioneiro nessa história toda, né, aquele que vislumbrou um trabalho próspero lá em Recife, ele ia de casa em casa, de rua em rua, ao mercado, né? Na verdade, ele ia para qualquer lugar onde houvesse pessoas, porque o objetivo dele era evangelizar, ele queria divulgar a palavra de Deus. E à medida que o tempo passava, Viana estendeu o seu trabalho de venda de livros para locais bem no interior do estado. Lá nas províncias, assim como na cidade, ele acabava sofrendo também, né, porque ele era constantemente perseguido. E as multidões acabavam proferindo insultos contra ele, agarravam a bolsa dele, espalhavam os livros dele pelo chão, destruíam, pisavam sobre ele, né, atiravam sujeira nele, jogavam ele em meio de lugares imundos. E sob a instigação do padre local, né, a gente sempre tem um papel aí da Igreja Católica na pessoa dos padres locais que incitava a violência, né, dos fanáticos religiosos. A polícia ela acabou confiscando todos os livros que lhe restaram, né? Passaram a fazer vistas grossas a toda e qualquer violência que a multidão acabava lançando sobre o Viana e até prenderam nosso querido e amado irmão. As pessoas elas foram proibidas sob pena de excomunhão de lerem a Bíblia, até mesmo de possuírem uma, né? Em outras aulas passadas, nós vimos como essa questão da excomunhão ela era muito forte, porque aquele que fosse excomungado da Igreja Católica, ele perdia direitos praticamente de cidadão, né? Ninguém vendia, ninguém comprava nada dele, não tinha direito de ser defendido perante um júri por um advogado. Então, assim, era um tanto complicado. Mas as coisas já estavam mudando, né? E a perseguição ela seguiu o mesmo padrão que o Dr. Calley havia experimentado lá na Ilha da Madeira, os irmãos devem recordar. E quando se tornou óbvio que as ameaças de excomunhão não estavam conseguindo dissuadir a todos de lerem a Bíblia, o clérigo da Igreja Católica ele tentou provar que a Bíblia que o Viana vendia era falsa. Para eles, a única Bíblia legítima era a versão católica, né, que era traduzida do latim, tinha a aprovação das autoridades eclesiásticas e tudo mais. E eles declararam não haver necessidade, preste atenção nisso, irmãos. Eles declararam, né, a Igreja Católica declarou que não havia necessidade de os leigos lerem a Bíblia, pois o único intérprete das Escrituras era a Santa Madre Igreja, né, e nela se poderia confiar para transmitir qualquer conhecimento bíblico que as pessoas comuns precisassem. Em outras palavras, né, não havia necessidade do leigo, de qualquer um, ir atrás de querer conhecer mais da Bíblia, de ler a Bíblia e tal, porque a Igreja Católica já estava interpretando para eles. Todo o conhecimento que eles precisavam, a Igreja Católica estava repassando para eles, nas missas. E se qualquer outra informação fosse desejada, o padre poderia ser perguntado até, né? Em qualquer caso, eles argumentavam que a Bíblia era lida todos os dias lá na missa, né? E, portanto, ao participar da missa, o povo já estaria ouvindo o Evangelho. Mas o interessante é que nenhuma menção foi feita ao fato de que a missa nessa época era celebrada toda em latim. Ninguém entendia palavra alguma do que os padres estavam dizendo.
ou seja, só falácias, né? Pura hipocrisia. É, aqueles que queriam ter acesso à Bíblia, eles não iriam ter esse acesso nas missas, não iam ter acesso por meio da Igreja Católica. Isso era a prática da Igreja Católica, proibir os leigos de conhecerem a verdade, porque o próprio Jesus já disse, né? Conhecendo a verdade vos libertará. E aconteceu, o que aconteceu lá em Salvador, não sei se os irmãos lembram, mas também tínhamos um caso semelhante de um vendedor de Bíblias em Salvador que acabou sendo perseguido, porém ele foi também socorrido, digamos assim, né, por outros que eram simpatizantes da causa. E a mesma coisa acabou acontecendo aqui em Recife. Homens cultos de pensamento liberal se levantaram em defesa de Viana. E aí eles procuraram provar duas coisas: que havia apenas uma Bíblia verdadeira, quer seja protestante ou católica, e caso em que a Igreja Católica não era a única intérprete das verdades bíblicas, né? E que o homem comum tinha o direito de ler a Bíblia por si só e de ler, aprender, digerir a verdade evangélica. Então, esses liberais eles queriam defender isso, né? Qualquer um teria direito de poder conhecer a palavra da verdade. Era só querer. Então, eles não poderiam, a Igreja Católica não poderia interferir nesse direito legal das pessoas. E aí artigos em defesa de Viana apareceram na imprensa, panfletos sobre a veracidade da Bíblia de Viana, né? A gente lembra aqui que o Dr. Calley tomou cuidado para que a tradução da Bíblia que eles estavam vendendo fosse a mesma tradução da Bíblia católica, né? Eles só retiravam os livros apócrifos, cara, claro, né? Mas era a mesma, para não ter desculpa, né? E aí havia uma defesa, né, em torno disso, de que a Bíblia de Viana ela era verdadeira, e panfletos foram distribuídos para isso. As bases de tão vivaz defesa já estavam preparadas, até porque o Kidder, né, aquele que veio aqui antes do Dr. Calley, que escreveu um livro que estimulou a vinda do Dr. Calley para o Brasil, o Kidder, em suas viagens, aproximadamente 30 anos antes, ele tinha visitado brevemente o Recife, né? E enquanto ele permaneceu lá no Recife, ele distribuiu cópias das escrituras. Então, de certa forma, a semente já estava ali sendo plantada. E aí o clérigo imediatamente iniciou um ataque contra essas chamadas por ele, né, de Bíblias falsificadas, declarando que elas não somente eram falsas, como também incompletas. E os padres despertaram a ira de um dos mais renomados protagonistas da tolerância religiosa, que foi o general José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima Filho. Nome grande, hein? O general, ele era pernambucano, né, um típico nortista, né, o pessoal nessa época de Pernambuco, eles eram muito aguerridos, até desejaram em um determinado momento a independência de Pernambuco do próprio Brasil. Eles lutavam a ferro e fogo, né? E o general ele era um típico nortista, né? Um independente. Além de ser um militar bem distinto, ele era um professor de uma boa reputação, né? E um ardente reformador, né? No sentido de lutar por reformas daquilo que precisa sofrer mudanças, né? Que não cabe mais tradicionalismo. E aí os pontos de vista liberais do general, né, corajosamente expressos por ele, já tinham se mostrado inaceitáveis às autoridades brasileiras, até o ponto que ele tinha sido preso e exilado, né? E ninguém era mais adequado, então, tanto por temperamento quanto também por ter aprendido a defender a Bíblia de Kidder, né? Ninguém era mais adequado do que ele para essa defesa. E ele escreveu uma defesa bem fundamentada da Bíblia que Viana divulgava, vendia, usando o grego e o hebraico onde era necessário, e citando também os pais da igreja, né? Ele usava o pseudônimo de O Cristão Velho, e seus argumentos eram irrefutáveis. Por ser uma figura pública, famoso por seus feitos nas Forças Armadas, na literatura e na política, e por mais incrível que pareça, ele era católico fervoroso, né? Mas as palavras dele tinham peso, muito peso. E a igreja nunca o perdoou por causa disso, né? E quando ele morreu, o bispo de Olinda se recusou a permitir que ele fosse enterrado em solo sagrado. Olha só. Os britânicos foi quem abriram as portas do cemitério da igreja anglicana, e ele foi enterrado ali com todas as honras que aqueles protestantes estrangeiros poderiam lhe dar. E aí esse incidente ele fez com que a raiva, né, do imperador crescesse tanto, porque o imperador ele era, os irmãos devem lembrar, já comentamos sobre isso, ele era um defensor da tolerância religiosa. E o fato do bispo ter proibido o general de ser enterrado em solo sagrado, né, o dito solo sagrado católico, incitou a raiva no imperador ao ponto de que ele repreendeu o bispo publicamente, né?
E esse bispo, depois, ele foi sentenciado a 4 anos de prisão por má conduta. E em 1873, Viana tinha um número já considerável de pessoas que se reuniam como igreja para adorar todos os domingos. O primeiro missionário presbiteriano em Recife foi um reverendo chamado de John Rockwell Smith. Ele era americano, ele é respeitado pela Igreja Presbiteriana do Brasil como missionário, pioneiro aqui no norte e no nordeste do país. E também ele era fundador de um seminário no qual a primeira geração de ministros nacionais receberam treinamento. Este homem que está aí ilustrado, que os irmãos podem ver, o cavanhaque que ele usava o levou a ser apelidado de o bode. É por isso que esse apelido é recorrente ainda nos dias de hoje para os crentes. Guardem um pouco na memória sobre este homem, esse presbiteriano, missionário Smith. O Dr. Calley, ele tinha aceitado o pedido de Viana, então, para ir visitar Recife. Os irmãos devem lembrar, na aula passada, que comentamos que o Dr. Calley não era muito itinerante, ele era de um local só e dali se espalhava o evangelho em relação ao trabalho que ele executava, mas ele aceitou esse convite para ir visitar Recife. E ele acabou indo, só que a perseguição que estava se levantando lá em Recife ameaçava fechar a igreja antes da chegada do Dr. Calley. Um inspetor de polícia acabou invadindo brutalmente um dos cultos e ordenou que todas as reuniões desse tipo cessassem imediatamente. Viana, sem muito sucesso, apelou ao chefe de polícia. Ele se recusou a intervir e Viana levou o caso ao governador do estado e quando este se recusou a garantir o direito constitucional de liberdade de culto, Viana ameaçou apelar para as autoridades imperiais lá no Rio de Janeiro. Não era mais possível ter cultos, a polícia tinha lacrado as portas do salão onde eles se reuniam, até então que, lembram lá do presbiteriano, do missionário presbiteriano, Rockwell Smith, ele tinha a essa altura já aprendido português e ele estava pronto para começar a pregar, enquanto ele acabou então conversando com o governador e lhe foram asseguradas 4 coisas dessa conversa que ele teve com o governador. Primeira, está aqui listada para os irmãos verem. A Constituição lhe garantia absoluta liberdade de propagar suas ideias religiosas. Os irmãos devem lembrar, já comentamos também disso, que na Constituição havia liberdade religiosa para os que vinham de fora, para os britânicos, que vieram para cá para o Brasil a convite do próprio Império, no processo de branqueamento da população. Então eles tinham garantido liberdade religiosa. E aí o governador, nessa conversa com o missionário Smith, ele garantiu que ele teria liberdade religiosa. Segundo, ele poderia dirigir cultos em prédios sem que esse tivesse semelhança com uma igreja, com um templo de uma igreja tipicamente católica. Quando convidado, ele poderia ajudar nas escolas públicas e ele poderia ter cultos domésticos em sua própria casa. E enquanto na presença do governador, o senhor Smith, ele aproveitou então a oportunidade para defender também a causa do Viana. Lembra que o Viana lá estava sendo proibido de realizar os cultos. Recorreu ao chefe de polícia, recorreu ao governador e nada. Agora o senhor Smith estava recorrendo a esse mesmo governador, que já tinha negado a Viana. Ele estava aqui intercedendo pelo Viana, defendendo a causa dele, de forma que poucas semanas antes da chegada do Dr. Calley, a proibição então acabou sendo revogada. Olha que bênção aí o missionário conseguiu. E a congregação estava então pronta para voltar às suas atividades normais. Todos esses incidentes, irmãos, despertaram interesse público. Acabou que todo esse bafafá danado chamou a atenção do público. A imprensa publicou manchetes sobre a ação arbitrária da polícia. O boletim dos jesuítas, que vituperou Viana, que humilhou Viana e todos os seus trabalhos. A imprensa divulgou tudo isso. E uma vez que, dentre outras coisas, Viana tinha sido acusado de caluniar a Virgem Maria, alguém lá no Rio esboçou um manifesto doutrinário das crenças protestantes, que um jornal de Recife acabou publicando. E aí os maçons e o bispo se envolveram numa discussão calorosa e toda essa confusão acabou gerando publicidade boa para o Evangelho. O povo acabou ficando do lado do Evangelho.
E isso preparou o caminho para a visita, então, do Dr. Calley. O Dr. Calley ainda não tinha chegado. E aí havia apenas um modo dele viajar do Rio para o Recife, que era de navio, visto que não haviam estradas que ligavam as duas cidades, né, e era uma viagem bem longa. E aí, em 20 de setembro de 1873, os Calleys embarcaram no Rio e 8 dias depois eles acabaram chegando em Recife. A pequena congregação de Recife se reunia naquele tempo, né, na oficina de um artesão chamado Alexandre Soares, e a forma como os hinos eram cantados acabava que angustiava muito a senhora Calley, né, porque era muito lento, era fora de tom, as notas eram erradas, mas apesar de tudo isso, era com muito prazer que eles louvavam a Deus. E ela começou então a tentar remediar a situação, que era uma tarefa muito difícil, mas ela foi à luta. Né? E a primeira atitude do Dr. Calley foi ministrar aos crentes, que eram em torno de 30 pessoas, e aí ele pregou e ensinou em todas as oportunidades que apareceram para eles. Então, tanto a senhora Calley quanto o Dr. Calley tiveram ali muita coisa para fazer, né? Muita atividade para serem realizadas, e assim foram desenvolvendo-se, né, todo o trabalho nessa visitação que o Dr. Calley fez à igreja em Recife. E com Viana e sua esposa, os Calleys, eles compilaram uma lista de candidatos ao batismo. Né? Eles juntaram lá e fizeram uma lista de candidatos ao batismo. A primeira assembleia da igreja em Recife, então, se realizou, né? Onde nessa assembleia foi decidido quem eram esses candidatos. E durante os dias seguintes, eles conversaram com os candidatos um por um. E finalmente eles chegaram à conclusão de que apenas 12 estavam prontos para o batismo. Né? E aí uma minuta registrando a decisão e dos 12 nomes foi feita. E o Dr. Calley visitou formalmente as autoridades municipais para conversar também sobre o registro de casamento, né, dos não católicos. As coisas, irmãos, elas não se espalhavam com muita facilidade. Né? O Brasil é um país grande, nós estamos falando de uma época em que não se tinha internet para se divulgar a informação rapidamente. Então, algumas das leis que acabavam sendo criadas em defesa dos crentes, elas não se espalhavam com facilidade para outros lugares. E em Recife, por exemplo, as autoridades ainda não tinham noção, né, desses benefícios que o Dr. Calley tinha participado na conquista para os cristãos, né, como questão do casamento dos não católicos e tudo mais. E aí o Dr. Calley foi lá para visitar as autoridades, conversar com essas autoridades a respeito desse registro dos casamentos não católicos, dos não católicos. E ele olhava apenas para a sua tarefa principal, que era fazer Cristo conhecido em Recife. E aí ele passou, então, a pensar em várias formas nas quais essa tarefa poderia ser executada. Por exemplo, foram realizadas palestras para os britânicos e americanos sobre a Terra Santa. Ele também queria repetir a sua palestra em português para o público em geral. E aí, dentro dessas estratégias, né, de realizar palestras e tudo mais, era necessário um lugar muito amplo, porque ele queria um grande número de pessoas para que pudessem ouvir a palestra dele. Finalmente ele conseguiu, então, um local para isso, né, dar sua palestra em um teatro. E uma vez que a palestra foi largamente divulgada, o prédio ficou lotado. Né? As pessoas queriam ouvir sobre a experiência do Dr. Calley na Terra Santa, né, onde Jesus peregrinou. Então, acabou que chamou a atenção de muitas pessoas e o Dr. Calley aproveitou a oportunidade para inserir o Evangelho, a mensagem de salvação em sua palestra. E aí um jovem português chamado de Manuel de Souza Andrade, que tinha chegado recentemente de Açores, ele estava empregado como atendente no teatro, ele ouviu o Evangelho naquela noite. Né? Ele estava trabalhando lá no teatro, acabou ouvindo o Evangelho e pouco depois ele se converte. Né? É interessante registrar essa história, irmão, porque nos fortalece muito a fé. Percebam só, ele estava destinado a se tornar um dos presbíteros e líderes na igreja, ele sentia esse chamado, ele se converteu, ele queria trabalhar na obra. Né? E um fato curioso sobre a conversão dele é que quando ele voltou para casa com uma Bíblia debaixo do braço, disse à mãe dele lá que agora era crente, né? A mãe dele era uma viúva, né? E aí ele diz, agora eu sou crente, mãe. A forte senhora idosa, muito católica, fervorosa, ela ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva que acabou pegando uma vassoura e bateu no Manuel, né, no filho dela, até quebrar o cabo nas costas dele. Imagina só a situação. O Manuel ele se submeteu à surra que a mãe estava dando a ele. Calado, ele aguentou o espancamento. E depois que ela terminou de espancá-lo, ele disse o seguinte, né, retomou o fôlego
falou para sua mãe: mãe, você pode me bater, mas uma coisa você não pode fazer, isto é, retirar o evangelho de mim. Olha a convicção que esse homem tinha, né? Muito tocante, profundo. E aí, voltando à questão da igreja, então, né? Dr. Calley fez a palestra, estava interessado em anunciar o evangelho. Vemos aí o exemplo de desses frutos que surgiram, né? E a igreja foi crescendo. A igreja, então, ela é organizada. Os 12 candidatos que foram aceitos para o batismo, 3 casais desses 12 candidatos, 3 casais estavam vivendo juntos, sem serem casados. E aí, antes do batismo, eles precisavam legalizar a sua situação. Então, o Dr. Calley, né, exercitando o direito que a lei brasileira lhe dava, ele, na posição de pastor, conduziu a cerimônia de casamento e legalizou os documentos com as autoridades. Mas veja só aquilo que eu comentei para os irmãos sobre as notícias demorarem para chegar nos lugares, né? Em 19 de outubro de 1873, o Dr. Calley organizou a congregação em igreja, né? A Igreja Evangélica Pernambucana, a primeira igreja evangélica de nativos do Nordeste do Brasil e a segunda do país, né? A primeira foi a Fluminense, e agora estava sendo organizada mais uma outra igreja evangélica congregacional, a pernambucana. Nesse dia, os 12 foram batizados, e imediatamente depois dos batismos e da organização formal da nova igreja, a ceia do Senhor foi celebrada e os convertidos foram iniciados na verdadeira comunhão dos santos. E com toda essa divulgação, essa atividade, né, era claro que um espaço maior para a igreja era necessário, né? Então uma casa muito maior foi alugada, né, foi mobiliada com tudo que precisava, com a finalidade de realizar os cultos. E durante a semana o Dr. Calley conduziu outra cerimônia de casamento. 2 daqueles recentemente batizados, né, estavam se casando, e as pessoas que participavam de uma maneira muito reverente, né, calada, contrastavam, irmãos, com o tumulto que estava acontecendo do lado de fora. Aqui entra, né, aquela questão do comentário que fiz sobre a demora nas informações. A polícia foi chamada e acabou invadindo o salão. Eles não sabiam do decreto de 17 de outubro de 1863, alguns anos antes, né, que permitia o casamento de não católicos por uma pessoa competente, um pastor que fosse oficializado na igreja, que estivesse cadastrado, né, junto às autoridades. O Dr. Calley cumpria todos esses requisitos, mas as autoridades aqui de Recife de lá de Recife não tinham conhecimento dessa lei, né? E eles declararam que ninguém tinha o direito de conduzir tais cerimônias de casamento. Olha só o absurdo. E aí as autoridades, elas não se moveram para dispersar a multidão, né? E aí, diz o registro aqui do Dr. Calley, quando fui embora, acompanhado por minha esposa, nós fomos seguidos por uma multidão de 500 a 600 pessoas em média, né? E elas vaiavam, gritavam obscenidades, atiravam sujeiras e pedras sobre nós. Finalmente nos obrigaram a procurar um refúgio, o qual nos foi gentilmente oferecido na Rua dos Caldeiros. A rua permaneceu tomada pelos gritos da multidão até bem depois da meia-noite. Na noite seguinte, houve mais demonstrações de ódio, várias janelas do salão da reunião foram quebradas, e aqui nós temos um relato, né, da perseguição aos crentes, relato esse feito pelo próprio Dr. Calley, né, em seu diário, e as próprias autoridades não fizeram nada para intervir, porque elas mesmas não tinham noção da lei que já tinha sido aprovada, né? Vê como as coisas eram lentas, né? E aí o Dr. Calley conversou com o chefe de polícia, né? Este, no domingo seguinte, acompanhado de um grande número de policiais, ele esteve presente no culto da manhã. E aí, como ele estava presente no culto da manhã, né, não se ouviu nem sequer o latido de um cachorro, relata o Dr. Calley no seu diário, né? Dias depois, na mesma semana, com a ausência da polícia, acabou acontecendo outra confusão, janelas foram quebradas, e o resultado foi que a polícia prometeu, então, manter a lei e a ordem no futuro, né? Já ciente dos fatos, agora ela tinha que atuar de outra forma, e, portanto, ela prometeu manter a ordem, né, no futuro. E, então, outras reuniões começaram a acontecer, dessa vez sob a vigilância das autoridades, e aí, devido a isso, a perseguição acabou cessando, né? Isso para os irmãos verem como foi o começo da igreja pernambucana, da igreja evangélica pernambucana, né? Debaixo de perseguição, muitas dificuldades, mas a coisa foi caminhando, né? Devido à perseverança dos santos, à perseverança de homens como o Dr. Calley, de homens como Viana. E aí no dia 10 de novembro,
Os Calles, eles embarcaram no navio inglês, né, de volta para o Rio de Janeiro, né, eles iam para casa, estavam deixando Recife, agora com um senso de missão cumprida. Né? A Igreja Evangélica Pernambucana tinha sido completamente organizada, os crentes estavam animados, encorajados, né? A igreja estava consolidada, meus irmãos. A perseguição tinha sido suportada, aguentaram firmemente a perseguição, né? E agora estava se revelando infrutífera, não fazia mais sentido, as autoridades estavam dando o suporte necessário, né? E a igreja então estava se fortalecendo em meio a todas essas coisas. Né? As autoridades, então, o chefe de polícia, o governador, eles garantiram a liberdade de culto, né? Garantiram que essa liberdade seria mantida, e um relacionamento cordial então se estabeleceu com os presbiterianos americanos, né? Lá do senhor Smith, e a causa do evangelho estava se enraizando agora no Nordeste e nada iria impedir o seu crescimento. Agora nós tínhamos, né, um evangelho bem consolidado, mais na região sul do Brasil, agora na região norte e nordeste do nosso país. E graças a Deus a palavra do Senhor foi se espalhando e estamos hoje aqui como fruto desse trabalho. Né? Então, aqui um pouco da história do trabalho desenvolvido pelo Dr. Calley na fundação da Igreja Evangélica Pernambucana. Né? Já tinha a Igreja Evangélica Fluminense, agora mais uma igreja sendo fundada e consolidada pelo trabalho do Dr. Calley. Né? E para a glória do Senhor, né? Até hoje nós temos essa igreja, né? Firme e forte. Os irmãos devem ter visto aí algumas imagens, algumas fotos da igreja atualmente, que eu registrei. Né? E encerro por aqui a minha aula. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais. Né? Próxima aula a gente dá continuidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.